Isso aconteceu no verão, quando eu tinha cerca de 12 anos. Estávamos hospedados em um hotel em uma cidade grande, visitando familiares. Minha mãe e meu irmão mais novo estavam comigo. Optamos por ficar no hotel em vez de na casa dos parentes. No dia em que chegamos, minha mãe me pediu para ficar de olho no meu irmão, enquanto ela fazia o check-in e recebia nosso cartão do quarto. Meu irmão era mais novo do que eu por uma boa quantidade, então eu geralmente era encarregado de cuidar dele. Sentamo-nos em um sofá no saguão do hotel para relaxar enquanto minha mãe cuidava das formalidades do check-in. Enquanto estávamos sentados, um homem de cerca de 40 anos entrou no hotel. O sofá estava de frente para as portas do hotel, então pude dar uma boa olhada nele. Lembro-me de que ele tinha uma aparência muito comum, e descrever seus recursos em detalhes poderia gerar várias imagens diferentes. O homem entrou e se sentou no sofá em frente a nós. A princípio, não pensei muito nisso, mas logo percebi que ele não foi até o balcão primeiro. Ele simplesmente entrou e se sentou. Isso me deixou um pouco desconfortável. Talvez eu estivesse sendo um pouco paranoico, mas pensei que ele poderia nos ter seguido. Felizmente, minha mãe nos chamou e disse que nosso quarto estava pronto. Saímos do saguão e fomos para o nosso quarto. Pouco depois, saímos do hotel para encontrar a família. Eu tinha esquecido completamente o homem até então. Retornamos por volta das 19 horas e minha mãe nos disse que poderíamos nadar na piscina do hotel. Todos fomos para o quarto, trocamos de roupa e fomos para a piscina. Poucos minutos depois de entrarmos na água, o mesmo homem de antes entrou na piscina e se sentou à beira. Ele estava usando jeans e um suéter, então definitivamente não estava indo nadar. No começo, não pensamos muito nisso, mas minha mãe começou a ficar visivelmente preocupada. Ela apontou o homem para mim e disse que, se ele não saísse dentro de 5 minutos, precisaríamos voltar para o quarto. 5 minutos se passaram e ele ainda estava lá, então pegamos nossas coisas e saímos. Nesse momento já era quase 20 horas. Tínhamos alugado um filme, então planejamos assistir e ir direto para a cama. Notei que minha mãe estava um pouco nervosa por causa do homem que nos observava, e fiquei um pouco mais preocupado também. Na metade do filme, minha mãe se levantou para tomar banho. Enquanto ela estava no banheiro, alguém bateu na porta e disse: "Camareira." Eu achei estranho que a equipe de limpeza viesse tão tarde, mas precisávamos de mais uma toalha. Então respondi à porta. Eu gostaria de não ter sido tão estúpido. Era o mesmo homem assustador. Ele me deu um sorriso e acenou com a mão. Eu simplesmente fiquei lá, meio imóvel. Minha mente automaticamente imaginou as piores situações possíveis, como sequestro, estupro, tortura, etc. Ouvi a água do chuveiro desligar e ele ficou ali por um momento e depois falou: "Como foi o seu mergulho?" Nesse momento, minha mãe saiu do chuveiro, viu o homem na porta, me puxou para trás e fechou a porta com força. Ela a trancou e depois ligou para a recepção do hotel do telefone do quarto para relatar o homem. Eu disse a ela para chamar a polícia, mas ela não me ouviu. Em seguida, ela pediu para trocarmos de quarto. Ouvi passos pesados pelo corredor longe do nosso quarto. Felizmente, o cara saiu depois disso. Trocamos de quarto e não vimos mais o homem durante nossa estadia. A experiência deixou todos nós assustados e nervosos, mas pelo menos estávamos seguros. Foi um daqueles momentos em que sua intuição diz que algo está errado, e foi importante confiar nela para garantir nossa segurança. Desde a infância, eu tinha um medo irracional de dormir em quartos de hotel sozinho. Esse medo persistiu até a idade adulta, quando tive que viajar a negócios e ficar em hotéis sozinho. Aqui está a história completa dessa experiência assustadora. Quando eu era criança, sempre tive medo de dormir em quartos de hotel, especialmente quando estava sozinho. Parecia que a escuridão e o ambiente desconhecido do quarto de hotel ampliavam meus medos infantis. Eu costumava olhar para os cantos escuros do quarto a cada 20 segundos, imaginando que algo ou alguém poderia estar se escondendo ali. Esse medo irracional não apenas me deixava ansioso,
mas também era um incômodo para meus pais, já que eu insistia em dormir entre eles até os 9 ou 10 anos. Com o tempo, percebi que precisava superar esse medo infantil, ou pelo menos dar a impressão de que tinha superado. Conforme crescia, comecei a dormir em minha própria cama ou compartilhar a cama com minha irmã quando viajávamos. No entanto, o medo ainda estava lá, espreitando nas sombras. Agora, com 24 anos, morando sozinho e fazendo viagens frequentes a negócios relacionadas ao meu trabalho, eu enfrentava a necessidade de ficar em quartos de hotel sozinho regularmente. Uma dessas viagens me levou a um Comfort na Carolina do Norte. Todas as despesas eram pagas pela empresa, então eu não tinha escolha a não ser enfrentar meu medo. O hotel estava localizado do outro lado da rua de uma concessionária de carros grande, e a área era tranquila, já que não era uma cidade turística movimentada. Estava ansioso para relaxar no hotel e assistir a alguns filmes após um dia de trabalho. Ironicamente, escolhi assistir ao primeiro filme da série Os Jogos Mortais, um filme que envolve suspense e terror, enquanto estava em um quarto de hotel sozinho. Durante uma cena do filme em que o personagem principal ouvia sons estranhos em seu apartamento, comecei a ouvir pequenos ruídos vindos de dentro do armário do quarto de hotel. Meu medo de infância começou a voltar um pouco, e eu me perguntei se estava apenas imaginando os sons. Para tentar superar, aumentei o volume do filme e tentei ignorar os ruídos. Quando finalmente desliguei a TV e me virei para dormir, os ruídos de estalos ficaram mais evidentes. Não eram constantes, mas aconteciam a cada minuto ou algo parecido. Eram ruídos difíceis de descrever e que não pareciam vir de uma fonte específica. Embora os comprimidos para dormir que eu tinha tomado estivessem fazendo efeito, demorei cerca de 10 minutos para finalmente adormecer. A próxima coisa que lembro é de acordar com o som de tecido sendo mexido. Pulei da cama, assustado, e olhei ao redor do quarto. Estava completamente escuro, tornando impossível ver além de alguns metros à minha frente. Após acender a luz do criado mudo, vi uma figura de uma pessoa vestida toda de preto, com um capuz sobre a cabeça, parada na escuridão, olhando fixamente para mim. Gritei o mais alto que pude e, em resposta, a pessoa fugiu do quarto. No entanto, percebi que minha carteira e meu relógio tinham desaparecido. Além disso, a pessoa havia deixado uma última lembrança que só agravou ainda mais meu medo de infância, um boneco de brinquedo sinistro que estava sentado na minha mesa de cabeceira. Nunca tinha ouvido uma história semelhante nas notícias ou algo assim, então, para algo assim acontecer com uma pessoa como eu, que tinha um medo infantil tão estranho e específico, foi simplesmente aterrorizante. Desde então, sempre tive uma sensação de desconforto quando fico em quartos de hotel, mesmo quando adulto, e tenho cuidado extra para verificar as fechaduras das portas e janelas. Tinha 21 anos quando esse incidente ocorreu, e as tensões em casa com meu pai haviam atingido um ponto insuportável. As brigas constantes tornaram minha vida em casa praticamente insuportável, e eu frequentemente precisava sair de casa depois de discussões intensas sobre questões pessoais que não vou mencionar. Naquela noite específica, em 9 de maio de 2015, depois de mais uma briga terrível, percebi que era hora de sair de lá para o meu próprio bem. Fiz o check-in em um hotel próximo, o Quality Inn Suites, que ficava a menos de meio quilômetro da minha casa. Embora estivesse jogando fora quase $100, não tinha para onde ir. Era relativamente cedo, cerca de 16 horas, quando geralmente essas brigas aconteciam à noite. Decidi relaxar à beira da piscina ao ar livre do hotel para tentar clarear a mente. Foi estranho, eu era o único hóspede por ali naquele hotel naquele momento. A piscina estava vazia, os corredores estavam vazios e até mesmo o saguão estava deserto, exceto pelo funcionário da recepção. Novamente, era maio,
e não vivíamos em uma cidade turística movimentada, então a baixa ocupação era compreensível. Meu quarto estava localizado no meio do corredor, no segundo andar. Era um pouco estranho, considerando que eu parecia ser uma das poucas pessoas no hotel naquele momento. Passei algum tempo no meu quarto após a piscina, e foi quando ouvi uma batida muito leve na porta. Esperei que alguém dissesse "Ô camareira", mas ninguém o fez. Portanto, ignorei e, para minha surpresa, mesmo que eu tivesse colocado o sinal de "Eu não perturbe-o" na maçaneta da porta, ouvi o som eletrônico da fechadura da porta sendo destravada e, em seguida, a porta se abriu lentamente. Chamei "Oh não, obrigado, não agora" ou para a pessoa do outro lado da porta. Não consegui ver quem era, pois uma parede bloqueava a visão da cama. Houve uma pausa e eu repeti minha resposta, começando a ficar curioso sobre quem poderia ser. De repente, a porta se fechou com força. Isso realmente me assustou, e levantei-me para ir atrás da pessoa e dizer que isso foi rude. Quando entrei no corredor, olhei para a direita e não vi ninguém. Olhei para a esquerda e, no final do corredor, vi apenas a perna direita de uma mulher virando a esquina à esquerda, mais adiante no corredor, antes de desaparecer completamente. Como ela chegou tão rapidamente lá? Perguntei-me. Corri até o final do corredor e ouvi outra porta se fechando. Quando virei a esquina, não havia ninguém à vista. Apenas cerca de 20 portas de hotel fechadas e desocupadas. Fiquei tão confuso e, honestamente, um pouco assustado. Fui até a recepção para reclamar sobre o funcionário rude. A mulher no balcão disse que deve ter sido a Rosa e que a questionaria mais tarde sobre bater a porta. Agradeci à mulher e saí para jantar no TGI Fridas nas proximidades. Quando voltei para o quarto, estava no telefone com minha mãe, que me aconselhou a não voltar para casa naquela noite, pois meu pai ainda estava muito bravo. Eu entrei no meu quarto e compartilhei com ela o quanto estava deprimido com todas aquelas brigas, e ela entendeu. Quando desliguei o telefone, eram apenas 20 horas, e eu queria que a noite terminasse logo. Escovei os dentes, assisti um pouco de TV e fui dormir por volta das 21 horas, ansioso para esquecer os problemas do dia. No entanto, minha noite estava longe de ser tranquila. Acordei com um barulho estranho. No início, não consegui identificar o que era. Esfreguei os olhos, sentei-me na cama e escutei. Foi quando ouvi uma voz sussurrando: "Você tem que deixá-los entrar." Alguém estava de pé na borda esquerda da minha cama, olhando diretamente para mim. Gritei o mais alto que pude e, em resposta, a pessoa agarrou meu pescoço e começou a repetir as palavras: "Você pedaço de..." Era uma mulher mais velha, e seu aperto era fraco o suficiente para eu conseguir me soltar. Corri para a porta do quarto e ouvi ela me seguindo, mas ela parou na porta. Quando corri pelos corredores até a recepção, a mulher na recepção admitiu que um dos funcionários tinha perdido uma das chaves mestras que dava acesso a todos os quartos do hotel, algo que eles eram obrigados a relatar ao chefe do hotel. Eu estava furioso com a negligência do hotel, e eles me reembolsaram. Também relatei o incidente à polícia, mas nunca soube o que aconteceu com aquela mulher que tentou me estrangular. Desde então, nunca mais tive que sair de casa à noite, e espero que continue assim. O incidente me deixou com cicatrizes emocionais profundas e uma aversão a quartos de hotel que nunca desapareceu completamente.